Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje a gente fala de uma cirurgia plástica que funciona com o objetivo de reduzir a testa, chama frontoplastia. Tem também bate-papo sobre autossabotagem e ainda hoje a gente fala sobre os cuidados com a pele acneica. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Estou te esperando nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial, o nosso canal no YouTube, Hit TV ao vivo, e para assistir a nossa programação de qualquer lugar do mundo pelo site www.hittv.com.br. Começa o bate-papo de hoje falando sobre frontoplastia com a cirurgiã plástica, a doutora Patrícia Marques. Doutora, obrigada por ter vindo. É uma alegria te receber aqui. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje. Falar sobre essa cirurgia que, pelo menos é o que parece, tem crescido a procura por ela, né? Sim, de fato tem. Essa cirurgia não é uma cirurgia nova, uma cirurgia recente. Ela foi desenvolvida já há algumas décadas. Ela passou por um período um pouco deixada de lado na gaveta. Ela começou a ser feita com mais força no âmbito das cirurgias de feminização facial, ou seja, no processo de confirmação de gênero das mulheres transexuais. E de alguns anos para cá, vem aumentando cada vez mais o número da procura, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, na Coreia também. Claro que quando a gente compara com cirurgias como prótese de mama, lipoaspiração, que são as campeãs no Brasil e nos Estados Unidos, a frontoplastia ainda é um número muito pequeno. Mas a gente vê que a cada ano essa procura vem aumentando. Quando eu comecei a fazer essa cirurgia em 2017, por exemplo, praticamente nenhum médico fazia aqui no Brasil, os pacientes não conheciam. Hoje em dia, muitos pacientes já conhecem, já chegam no consultório já sabendo um pouco, já pesquisaram. Então, aos pouquinhos, ela está ganhando já uma notoriedade. Agora, doutora, deixa eu entender. A gente sabe que para a harmonia facial, o rosto é dividido em 3 terços, né? E esses terços e a melhor proporção entre eles é que faz, né, o que a gente chama de belo, né? Uma face harmoniosa, enfim. Está muito ligado com essa questão que a gente está falando aqui. Mas eu falei a cirurgia de redução de testa, mas a gente também tem situações em que a testa é muito pequena, né? Então, há essa possibilidade também. E como é, quem está em casa, tem muita gente que fala, minha testa é muito grande, então não faz rabo de cavalo, usa franja, fica presa ou num penteado ou num corte de cabelo. E às vezes nem é grande, às vezes é mais a impressão da pessoa. Como que a gente pode... Existe essa avaliação? Quem está em casa tem como medir isso? Perfeito. Bom, de fato, o que você falou está correto, né? A beleza está muito ligada a proporções. Tanto é que a gente tem a proporção áurea para o rosto, as medidas, enfim. E a gente leva muito em consideração os terços faciais. Não é o único parâmetro, existem outros também. Porte físico da pessoa, formato da hairline, formato do rosto, enfim. Mas, no geral, a gente considera, para o tamanho da testa, que ela deveria ter um tamanho próximo do terço médio e do terço inferior. A gente tem algumas pesquisas médicas que indicam que a testa pode ser um pouquinho mais curta, os pacientes adoram essa informação no geral, em torno de 90% do terço médio, ou seja, 10% mais curta do que o terço médio ou até mesmo o terço inferior. Quando a gente fala da frontoplastia, geralmente a gente está falando sim da redução de testa, é possível aumentar a testa, porém a gente geralmente faz isso em pacientes que são já um pouquinho mais velhas, onde a gente tem uma sobra de pele um pouquinho maior. Para reduzir, a idade não é tão significativa, para aumentar, a idade faz um pouquinho mais de diferença. E finalizando nessa pergunta, para medir em casa,
É claro que no consultório eu faço uma medida um pouquinho mais sofisticada, mas o próprio paciente pode fazer. Eu oriento a fazer com uma régua, não com fita métrica, porque a fita métrica pode ter uma pequena distorção, então uma régua rígida é melhor. A gente mede da base do nariz à pontinha do queixo, depois da base do nariz até a metade da sobrancelha, sem fazer a curva, é só a medida, tá? Porque senão a gente vai ter uma medida maior. Isso, né? E depois da metade da sobrancelha até a raiz do cabelo. E essas medidas devem ser próximas, não precisam ser iguais. E se você me permite pegar o gancho, você comentou que as pessoas se incomodam e se privam muito das coisas. E é verdade, a gente não imagina o quanto que a questão da testa interfere na qualidade de vida e no dia a dia das pessoas, né? Quem não passa por isso, não tem experiência como médico, enfim, na técnica, às vezes acha que é um pouco uma frescura. Mas para a pessoa que acha que a testa dela está grande, que se sente mal com isso, ela não faz rabo de cavalo, ela não usa uma tiara, ela não molha o cabelo, ela às vezes não vai na academia. Não só mulheres, homens também. Tem muita dificuldade de ir à praia, de correr, de treinar porque transpira, enfim. E isso acaba interferindo muito, principalmente hoje em dia, que tudo é selfie, tudo é videochamada, tudo é câmera, a gente está muito exposto, né, a nossa imagem nas redes sociais, e essas pessoas, elas sofrem bastante com isso. Às vezes as pessoas julgam que é uma bobagem, mas isso interfere na qualidade de vida, na autoestima, na autoconfiança dessas pessoas. Perfeito. Como é feita, então, essa... Primeiro que é o cirurgião plástico que cuida disso, legal, acho que é bom ter esses pontos pacíficos, Claro. né? E aí a pessoa, então, vai fazer uma avaliação, precisa passar em consulta. Sim. E aí essas medidas vão ser feitas até, porque se for o caso, se houver indicação, você vai conseguir planejar, porque as cirurgias são diferentes umas das outras, né? Uhum. Sim, as medidas são importantes, claro, para a gente confirmar que é possível fazer cirurgia e para o planejamento também, para a gente chegar qual seria o tamanho ideal da testa, o desenho ideal da testa. É porque uma coisa que é muito importante, ganhou bastante notoriedade esse termo com os transplantes capilares, é a hairline. Exato. Então, esse desenho aqui é muito importante, Sim. né? É ele que dá um ar de jovialidade, e né? a naturalidade, E naturalidade. né? Eu acho que o tamanho da testa é importante, mas não adianta ter a testa perfeita se a hairline tiver artificial. Esse é um cuidado técnico sempre super importante e eu acho que é a parte artística mais refinada da cirurgia, porque a gente precisa desenhar uma hairline que seja bonita, que combine com a paciente, que agrade, que fique natural, que ninguém olhe depois e fale assim: nossa, tem alguma coisa estranha, se não parece que é peruca. A gente chama isso de cabelo de boneca, porque a boneca que tem aquela hairline perfeitinha, aquele cabelinho... O nosso cabelo não é assim. Uhum. E aí, eu falei dos transplantes capilares, eles também estão muito em alta. Eu quero saber, difere a indicação? Então, tem paciente que é de transplante capilar e tem paciente que é de frontoplastia? Perfeito. Acho que esse é um ponto muito importante. São técnicas diferentes, ambas as técnicas são muito boas, mas cada uma tem a sua particularidade, né? O transplante capilar, ele é a técnica padrão ouro e é, por enquanto, pelo menos, a única técnica cirúrgica para tratamento de calvície. Não tenho o que falar sobre isso. Para a redução de testa, o transplante capilar, ele até pode ser feito, mas ele tem muitos poréns. A frontoplastia seria a técnica mais indicada para a maioria das pessoas, porque ela vai ter um resultado mais rápido e mais natural e ela vai poupar a nossa área doadora. Então, eu vou dar um exemplo. Um homem que tenha uma calvície significativa, ele já tem a testa grande desde criança, mas além disso ele está com uma rarefação muito importante, a família dele é muito calva. Se a gente usar a área doadora dele para reduzir a testa, depois de alguns anos, ele não tem cabelo para cobrir a calvície.
mulheres que têm pouco cabelo, cabelo muito fino, que tem na família grande quantidade de mulheres que depois da menopausa, principalmente, começam a ficar com o cabelo muito fraco, muito fino, muito ralinho, não tem área doadora. O transplante também é mais difícil em cabelo crespo, em cabelo branco, cabelo loiro muito claro. Então, ele tem mais dificuldades na redução de testa. Além disso, o resultado dele é mais demorado, né? Muitas vezes a gente precisaria de 2 sessões de transplante para ter um bom resultado. Então, daí serão 2 anos até a gente ter o resultado final. Na frontoplastia, a gente diz que o resultado final de uma plástica é sempre com 1 ano, porque a gente tem todo o período de recuperação e cicatrização. Mas a verdade é que com alguns dias, com poucas semanas, a gente já tem a testa no formato correto, no tamanho adequado. Daí é mais uma questão da cicatrização mesmo. Então, o resultado é muito rápido. As pacientes com poucos dias já voltam ao trabalho, uma base resolve, homens também. Diferente do transplante, que vão ser meses aquele cabelinho nascendo, é mais difícil de lidar com isso. Legal. Então, principalmente, estou entendendo aqui que existe uma indicação para quem tem essas entradas mais avantajadas. Você consegue trazer um pouquinho isso, né? Que você consegue aproveitar. E aí, uma pergunta. A gente não tá querendo economizar e guardar qualquer tipo de cabelo dessa pessoa, Claro. né? Se houver necessidade... então, de repente, aqui a pessoa tá perfeito. Mas é muita entrada aqui. Esse cabelinho que, de repente, a gente vai perder, você vai me explicar se a gente vai perder ou não. Dá para fazer no mesmo procedimento também outras abordagens ou não? Nossa, excelente. Bom, vou começar. Na frontoplastia, a gente não perde o cabelo. Eu faço o corte bem na transição entre o cabelo e a pele. A gente aproveita essa primeira camada de cabelo e a raiz do cabelo a gente polpa e a gente vai colocando, embutindo embaixo da cicatriz, para nascerem alguns fiozinhos de cabelo na cicatriz. Ah, tá bom. Então, a gente não vai perder cabelo. Às vezes, a gente tem uma camada significativa de baby hair. Esse cabelo, às vezes, a gente perde na frontoplastia, mas ele não vai ser utilizado no transplante. Ele é um cabelo muito fino para ser transplantado. Então, se por um acaso a gente perder um pouquinho, era um cabelo que não teria como aproveitar no transplante. Até é possível fazer o transplante e a frontoplastia juntos, mas na rotina do dia a dia, por exemplo, eu faço tanto a fronto quanto o transplante capilar. Na rotina do dia a dia, geralmente a gente não faz junto. Porque tecnicamente é mais difícil, acaba ficando uma cirurgia muito longa também. Então, vamos supor o caso de uma paciente mulher que tem essa proporção da testa e entrada. Uma entrada mais significativa. Essa semana mesmo, até eu atendi uma paciente assim, depois vou mandar a matéria para ela. Eu já sei que só frontoplastia não vai resolver. A gente vai melhorar a desproporção, a gente vai melhorar a entrada, mas vai ficar um pouco de entrada. Eu proponho que 1 ano depois, em média, a gente faça um transplante reduzido só na região das entradas para arredondar a hairline. Na técnica fio a fio? Justamente, a fouet. Eu acho melhor do que fazer junto, porque depois de 1 ano a gente já sabe o resultado que tá, como tá, quanto precisa. Se precisar camuflar um pouquinho mais a cicatriz, ela é muito discreta, mas se por um acaso precisar, a gente já pode melhorar. E a pega do transplante acaba sendo um pouquinho melhor quando a gente tem esse intervalinho de cerca de 1 ano de uma cirurgia para outra. Então, não é impossível, mas raramente a gente acaba fazendo tudo junto. Legal. A cicatriz, ela já... Bom, você deve conhecer alguém que fez frontoplastia, muitos famosos fizeram e compartilham isso tranquilamente na internet. Realmente, não dá para ver a cicatriz. E o que é muito curioso, porque a gente já aprendeu, já ouviu aqui no Consulta ao Doutor, que tem cicatriz que é mais favorável, tem cicatriz que é menos favorável. E aqui da testa, existe uma tensão, né? Por que ela é tão... Por que favorece tanto a ponto de ficar imperceptível? Muitos fatores, né? Primeiro que rosto e couro cabeludo
já são naturalmente locais de boa cicatrização, porque a gente tem uma vascularização sanguínea muito grande, bem superior ao resto do corpo, então isso já favorece. Por isso que cicatriz de ritidoplastia, do lifting facial é muito boa, da blefaroplastia também. As cirurgias faciais geralmente cicatrizam muito bem. Segundo, que a gente está numa área vantajosa, que é na transição do cabelo para a testa. Essa é uma área de sombra natural, não é uma área tão central do rosto, é uma área mais periférica, então isso ajuda a camuflar naturalmente a cicatriz, e o cabelo também ajuda na cicatrização. Além disso, a gente tem o fator que a gente não tem a gravidade, uma cirurgia de mama, por exemplo, de prótese, enfim, o peso da mama está bem na cicatriz, isso sempre é uma tensão, né? E a gente não tem movimentação nessa região, por exemplo, cotovelo, braço, perna. A gente mexe a testa, a gente não mexe o couro cabeludo. A musculatura, ela para antes da hairline. Então, aqui é uma área que fica sempre paradinha. Então, a tendência da cicatriz é ser uma linha fina, muito suave, quase imperceptível no dia a dia, com alguns cabelinhos, geralmente um pouquinho de maquiagem camufla bem. A maior parte dos pacientes não se incomoda muito com essa cicatriz, não. Legal. Estou sempre trazendo um paralelo com o transplante, porque a gente também já falou muitas vezes aqui sobre transplante. É bom porque a doutora também trabalha com transplante capilar. A frontoplastia faz em ambiente hospitalar? Faz no mesmo ambiente, a estrutura que você precisa? Porque hoje a gente já entendeu que tem estruturas que são aptas a receber determinado tipo de procedimento cirúrgico. E aí, do transplante capilar, a gente é um ambiente todo preparado para isso, tem Anvisa, tem liberações, tem tudo que precisa, mas pode ser fora de hospital. Como que é para a frontoplastia? O transplante, ele pode ser feito no hospital que a gente conhece, e ele pode ser feito numa clínica voltada para o transplante, que vão ter as coisas que ele precisa, né? Nem todo transplante é feito com anestesia geral. Dependendo de algumas características, a gente pode usar só local, a gente pode usar uma sedação e a gente pode usar a anestesia geral também. Quando é feita a anestesia geral, vai ser feito no ambiente hospitalar. A frontoplastia, ela precisa da anestesia geral. A gente está manipulando muito a cabeça, o couro cabeludo. Na maior parte das vezes, a gente acaba fazendo a parte óssea também. Não tem como fazer a parte óssea sem anestesia geral. E mesmo quando é só a redução de testa, não é adequado fazer com anestesia apenas local. É muito desconfortável e doloroso. E com a sedação, a cirurgia parece um contrassenso para as pessoas, mas o risco da cirurgia não é da anestesia apenas. A anestesia geral ela é muito segura e ela traz segurança ao procedimento. Se a gente faz um procedimento inadequado com a sedação, ele tem mais riscos do que a anestesia geral. Então, frontoplastia eu faço sempre no hospital, UTI à disposição, emergência à disposição, a gente nunca usa, mas tem que estar lá para uma eventualidade. Então, é anestesia geral, UTI à disposição, antibiótico, tudo aqueles protocolos de segurança. Ainda assim, é uma cirurgia muito rápida, é 1h30, alta no mesmo dia, mas é importante que seja no hospital. Isso dá uma qualidade técnica para a cirurgia, então o resultado é superior e uma segurança também para o paciente. Ótimo. Você falou da parte óssea, porque aqui eu estou lembrando de alguns rostinhos que já sinalizaram a vontade, de repente, de fazer frontoplastia. E pode não ser só o tamanho da testa que é avantajado, é uma conformação óssea ali, né? Sim. Tem pessoas que é só o tamanho, tem pessoas que é só a parte óssea. A maior parte das pessoas é os dois. A testa está maior, às vezes pode ter um pouco de entrada também, mas a gente tem naturalmente aqui, essa região se chama tubérculo frontal. Todo mundo tem uma certa calosidade, mas em algumas pessoas não aparecem tanto. Em muitas pessoas isso aparece, deixa uma testa mais pesada, mais envelhecida, às vezes com cara de brava. E a gente aproveita para fazer... São vários nomes, né? Eu uso muito o cranioplastia, mas a gente pode chamar de lixamento ósseo, que é mais popular, frontoplastia óssea também, alguns colegas utilizam. É um desgaste seletivo só dessa camadinha de fora do osso. Isso muda para você. Sim. O paciente, o resultado é o que ele quer, né? Sim.
Mas isso faz com que o pós-operatório seja pior quando mexe em osso? Não, Não. porque o osso não tem inervação de dor. Que legal. E é só a camadinha de fora, né? Então não tem um perigo de afinar demais o crânio, enfim. É um detalhe técnico, mas que muda muito no resultado do paciente. Que legal. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela? 2 minutos e um sonho. Responder a pergunta da Keila Ariane, de Monte Belo, Minas Gerais. Boa tarde, minha filha adolescente, ela fala que é a de vermelho na foto, mas a gente não tá vendo sua foto, Keila. Tem a descendência de família, da família do pai e das tias, com testa maior e mais elevada. A questão óssea aqui, né, que a doutora estava falando. Ela sempre comenta que se existe cirurgia para diminuir a testa, e existe, né? Assistindo ao programa agora, eles descobriram que sim. Com qual idade ela pode fazer essa cirurgia? Hoje ela tem 14 anos. Obrigada. Keila, que pergunta maravilhosa. Talvez passasse essa questão da idade aqui no bate-papo. Sim. Eu tenho recebido muito contato de adolescentes nessa faixa, 12, 15 anos, querendo operar. Esse é um problema, a questão da imagem está pegando muito as crianças, os adolescentes, os filtros, a exposição, e essa é uma questão séria. Mas a gente não recomenda cirurgia nessa idade, porque primeiro que o crânio, o rosto ainda não está totalmente formado. A gente também entende que a parte emocional não está formada, a criança não compreende muito bem os cuidados que ela vai ter que ter, riscos, consequências. Então, a gente entende que o ideal para a criança, para o adolescente, é não fazer cirurgias, a não ser aquelas que sejam absolutamente necessárias, e postergar isso para os 18 anos. Enquanto isso, eu sempre recomendo conversar muito com o filho, estar junto e, se for o caso, procurar ajuda de um psicólogo, um terapeuta, porque não é fácil para a criança lidar muitas vezes com bullying, com autoimagem, mas ela precisa fortalecer também os mecanismos dela internos, né? Enfim, infelizmente, o bullying não vai parar por aí, a gente sabe disso. E aos 18 anos, tudo bem? Ou aos 18 anos você vai avaliar se está tudo bem? Porque não sei se depende, se é menino ou menina, se pode haver uma diferença de quem teve aos 18 a pessoa está apta. Ótimo. É claro que daí a gente vai ver se a saúde está em dia, se a parte emocional está em dia, tudo. Mas a partir dos 18, meninos, meninas, não vai fazer diferença. Adorei. Deixa eu passar os contatos aqui da doutora, lá no Instagram, @DRA_Patrícia_Marques. E o telefone WhatsApp é 11 9 32060079. Esse é o telefone WhatsApp da doutora. Obrigada por ter vindo, doutora. Volte sempre, adorei esse bate-papo. Imagina, foi um prazer. Eu vou voltar com ansiedade para cá. Obrigada, viu? A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, o bate-papo é sobre autossabotagem. Eu estou te esperando. Até já. Doutora. Nós estamos de volta nesse bloco para falar de autossabotagem. Será que é mais comum do que a gente imagina? A gente se boicota muito? Aproveitar para esclarecer as dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Eu tenho o prazer de receber Carlos Florencio, analista comportamental, terapeuta também. Carlos, obrigada por ter vindo. É uma alegria te receber aqui. Obrigado pela oportunidade de poder falar sobre esse tema, né? Um tema que é tão importante, né? Porque a maioria das questões depende muito mais da gente do que do outro. Se a gente pensar no desenvolvimento pessoal, claro, às vezes falta oportunidade. Você está num lugar que não é reconhecido, uma empresa, né? Uma organização ali empresarial, mas na maioria das vezes, a gente é que se sabota, é isso? Sabota, é autossabotagem, a sua capacidade de se autodestruir, né? De impossibilitar com que você atinja um resultado positivo. Então, ou seja, é como se tivesse uma espécie de inimigo interior que vai contra aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que você almeja. Esse inimigo interior, ele vem da área do inconsciente. Como é do inconsciente, é uma parte de nós que nós desconhecemos porque está inconsciente. Então, na nossa consciência,
eu quero dar certo, na minha consciência eu quero ser feliz, na minha consciência eu quero expandir, eu quero evoluir, né? Eu quero só coisas boas. Mas o problema é na inconsciência que muitas vezes ela possui um tipo de acordo, uma referência por meio de experiências ou de influências que a pessoa viveu e que isso passa a ser uma verdade e esta verdade passa a servir de referência para o inconsciente, mas contrário à referência do meu consciente. No meu consciente eu quero estar bem, mas vamos imaginar que você passou por uma experiência onde você sofreu com assédio moral, sofreu com uma rejeição, uma discriminação, uma intolerância, que é super normal na nossa sociedade. Quem não viveu isso, né? Todos nós já vivemos em algum momento uma sensação de exclusão, de rejeição, de intolerância, porque faz parte do ser humano. Ele tem uma tendência de criar uma verdade baseada nas crenças e nos valores dele. No momento que alguém se difere disso, há uma tendência de rejeitar. E quando isso acontece, essa pessoa absorve isso como uma verdade no seu inconsciente e no seu consciente, embora ela queira estar bem, entra em conflito com essa outra verdade. Então, existe uma verdade que eu não quero estar bem, existe uma outra verdade que eu quero estar bem. Esta verdade do inconsciente é que cria o mecanismo de autossabotagem. O mecanismo de autossabotagem, ele é formado através de traumas, de conflitos que afetou a sua ordem e o seu equilíbrio. Então, isso pode ser uma experiência simples, de às vezes você fazer um desenho e as pessoas rirem do seu desenho na escola e você achar então que aquilo que você faz não presta e não serve. E você fica com isso preso no seu inconsciente. Você passa a vida toda tentando provar que você não é aquilo que falaram para você lá no seu inconsciente. Você se transforma numa pessoa ansiosa e competitiva que está sempre querendo mostrar que você é muito bom naquilo que você faz. E isso tudo passa ao nível inconsciente. Você não percebe, porque está no seu inconsciente, o porquê. E qual a razão de você ser uma pessoa ansiosa e competitiva com seus colegas no seu trabalho, porque você firmou esse acordo por meio dessas experiências. É impressionante quando você trabalha. Aliás, eu sou muito pesquisador do comportamento humano, né? E me especializei justamente na área do inconsciente, porque eu acredito que o mal, né, se existe o mal, ele vem todo daí, né? Porque na consciência é aquilo que a gente chama de luz, né? E o inconsciente é como se fosse a escuridão, né? Então, e na escuridão a gente não vê claramente as coisas, mas quando está claro a gente consegue ver. Então, é justamente esse grande conflito entre a luz da certeza e a escuridão da dúvida, né? E são verdades distintas que muitas vezes a pessoa passa por uma experiência que ficou lá registrado. Por exemplo, basta ser um ser humano para você ter uma autossabotagem. Todos nós, quando crianças, somos muito espontâneos, somos muito livres, né? E aí nós já de bate pronto, assim, chegando aqui, a gente tem que se encaixar na realidade dos nossos pais, na realidade da nossa sociedade. Quando você ousa ser um pouco diferente, eles dizem, não, isso é feio, não pode, isso não é legal. Eles só dizem não. Mas para a criança, eles não dizem assim, espera aí, mas olha, isso não é legal por conta disso. Se você fizer assim, experimente que será melhor. Ninguém faz isso, só não. Por quê? Porque as pessoas partem da sua verdade. Então, desde muito cedo, todo ser humano tem um problema de autossabotagem, que é uma necessidade de ser aprovado e um medo de ser reprovado. Todo mundo na nossa sociedade, sem exceção, sem exceção. E se eu estiver mentindo, pode mandar uma mensagem aí para nós. Você não tem esse medo? Lá no seu inconsciente, eu quero ser aprovado, eu tenho medo de ser reprovado. E isso já começa na escola, porque se você tiver uma boa nota, você vai ser aprovado. Se for igual àquilo que a sua mãe, o seu pai, ou que as pessoas esperam, você vai ser aprovado. Se você não for, nossa, é burro, não presta para nada, você vai sofrer com isso. Então, existe já, pelo simples fato de você ser um ser humano,
esta autossabotagem que já começa lá na infância e que muitas vezes isso atrapalha a pessoa de ser feliz plenamente com aquilo que ela é, porque ela deixa de ser ela mesma e ela passa a tentar ser aquilo que os outros querem e aí ela entra em conflito com ela mesma. E então, da nossa responsabilidade, pensar aqui, eu tenho um filho pequeno, pensar aqui que também é da responsabilidade dos pais de trazer, bom, é desde intraútero, né? Se a gente for pensar, já tem estudos que mostram que a gente pode ter trauma até de momentos que a gente ainda estava na barriga da nossa mãe, né? Isso. Então, mas a partir do momento que a gente está ali, é um esforço, criança não vem com um manual, nem da criança e nem como ser um bom pai e uma boa mãe. A gente vai fazendo, né, driblando e ultrapassando os obstáculos conforme eles aparecem, mas há uma responsabilidade, então, muito grande em tornar esse processo mais leve ou mais pesado e de dar, né, assim, de entregar, porque o que a gente quer é que os nossos filhos, eles se orgulhem, né, que cada um de nós possa dizer, não, mas eu estou feliz assim, se importar menos com a opinião do outro, por mais que exista sempre essa questão da aprovação. A gente quer pertencer, a gente quer ser aprovado, né? Tem medo de ser rejeitado, é justamente o que você falou. É esse mas medo. A responsabilidade na criação dos filhos, então, né? Quando você, e não só filhos, mas os responsáveis, tutores de crianças, professores, as crianças ficam muito tempo na escola. Existe uma responsabilidade também? Dá para pensar por aí? Ou isso não dá muito para a gente enxergar e aí um processo, sei lá, terapêutico ou de autoconhecimento vai acontecer da adolescência para frente? Então, surge isso já de começo, essa necessidade de ser aprovado, se encaixar nos conceitos dos outros, tá? O que é a discriminação? É toda vez que você não se encaixa dentro de um conceito, né? O que é a intolerância? Toda vez que você não se encaixa dentro de um conceito. Então, ou seja, aquele conceito passa a ser uma verdade. E essa verdade passa a ser instituída como uma verdade absoluta. E tudo que vai fora daquilo não é aceito. Por quê? Porque vai entrar em choque com essa outra verdade. E essa verdade vai vai desestabilizar. Então, para não criar isso, há uma tendência no nosso cérebro, cérebro humano, de definir as coisas e, a partir daquilo que ele define, isso passa a ser uma verdade absoluta. Agora, uma criança, ela tem uma personalidade única. Ela é única, não existe. É uma coisa que eu falo para as pessoas. Não existem duas pessoas iguais nesse planeta inteiro. Não existem duas pessoas com a mesma personalidade. Você nunca vai encontrar ninguém exatamente igual a você. Se o universo fez você único, singular, indivisível e incomparável, né? Se Deus concebeu você diferente de tudo e de todos, com certeza, né? Não é para nós querermos ser iguais aos outros. Nós, no mínimo, temos que assumir que nós somos diferentes e aceitar que todo mundo é diferente e aprender a ter relações mais saudáveis, amando e aceitando pela diferença, porque amar pela igualdade no outro é amar aquilo que no outro é igual àquilo que é em mim. Então, amar aquilo que é igual no outro, que é igual a mim, é muito fácil. Eu quero ver você amar aquilo que é diferente. E é aí que está a grande jogada do mecanismo de autossabotagem. Você sabota os seus relacionamentos amorosos, por quê? Porque você não sabe aceitar a pessoa como ela é, porque você quer que ela se encaixe no seu ideal, naquilo que você acha que é o certo, para aquilo que você instituiu na sua cabeça, que é o relacionamento correto. Né? E aí, então, você não está muito interessado na pessoa, você está interessado que a pessoa se encaixe no seu conceito. Então, será que você sabe amar? Ou será que você está condicionado a essa sua verdade que está sabotando a sua capacidade de poder estar receptivo e viver um relacionamento de fato amoroso na sua vida? Percebe? E curioso que mesmo quando as pessoas não querem repetir o padrão, né? Então, pensar assim, uma família disfuncional é muito comum que aconteça uma repetição de padrão. Aí você pensa, não, a pessoa já enxergou que aquilo não deu certo, né? Então, vai olhar ali com olhos distintos. E, às vezes, ela fala que não quer copiar o modelo do pai, por exemplo, que não quer copiar o modelo da mãe. E é justamente o que ela ou se torna ou procura no futuro marido ou esposa. Acaba atraindo o mesmo padrão,
mesmo padrão. O pai era autoritário, ela acaba casando com um marido autoritário, né? Ela diz que ela não quer ser submissa igual a mãe dela, aí ela se transforma numa mulher yang, masculina, onde o marido dela vai ser submisso igual a mãe dela. Aí ela se transforma no pai e o marido se transforma na mãe. Tudo é uma questão de referências do inconsciente. É o que eu chamo de mecanismo compensatório. Você cria o mecanismo compensatório, mecanismo reativo, mecanismo condicionante e mecanismo limitativo. Dentro da área do inconsciente, eu criei esses 4 para definir os mecanismos de autossabotagem, que é a minha especialidade. Então, no momento que você consegue encontrar qual é o mecanismo e o porquê que a pessoa age daquela forma, você vai na raiz do problema, porque não se elimina nada que não seja no despertar da onde aquilo que se criou, né? Então, é uma cura integral. Então, ou seja, você tem aquele padrão daquele comportamento. Se é um padrão, tá? Primeiro que padrão você só vai ter se você tiver um conflito. E conflito você só vai ter se você tiver um trauma. Um trauma, um conflito, um padrão, uma doença psicossomática. Então, já se sabe que se você continuar ficando com raiva, magoado, com raiva, magoado, com raiva, magoado, isso pode afetar o seu metabolismo e, como consequência, você desenvolver uma doença psicossomática, tá? Então, ou seja, 95% das doenças são de ordens psicossomáticas. Então, ou seja, e todas são de fundamento emocional. E todas vêm de um padrão, de um conflito e de um trauma. Trauma, muitas vezes, imperceptível, que nem a pessoa percebe que ela tem esse trauma. Ela se adapta. Existe uma coisa na mãe natureza que eu acho fantástica, que é a capacidade de nós nos adaptarmos às situações. Mas, às vezes, a adaptação não é tão legal em certas circunstâncias, porque às vezes a pessoa está num relacionamento que é destrutivo, que faz mal para ela, mas ela está ali e adaptada àquilo. Por quê? Porque lá no inconsciente dela, ela tem medo de ficar sozinha. Então, com medo de ficar sozinha, ela prefere estar naquela situação destrutiva para ela, que não é amor, porque ali é um desequilíbrio emocional, mas que ela acha que é um relacionamento amoroso. Aí as pessoas dizem assim para mim: Carlos Florencio, eu estou com problema no meu relacionamento amoroso, estou com conflito no meu relacionamento amoroso. Aí eu digo: desculpa, você não tem problema no relacionamento amoroso e nem conflito no relacionamento amoroso, porque amor não dá conflito e não dá problema. O que dá problema e conflito é o desequilíbrio emocional. Então, você está com problema de crise de identidade e com um desequilíbrio emocional. É isso que vai fazer com que você não consiga estar bem com a outra pessoa. Porque o amor, você aceita a pessoa e você, pura e simplesmente, ao aceitar, você não quer mudar absolutamente nada na pessoa, você se adapta àquilo e você vai viver feliz com aquilo que é e não com aquilo que você quer que a pessoa seja, que não é ela, para se adaptar ao seu ideal, para que você seja feliz só no momento que se encaixar no seu ideal. E aí esse é o seu padrão. Então, ou seja, você vai sempre viver um conflito e isso vem de um trauma. Vem de um trauma por quê? Porque você criou já essa ideia. Ah, minha mãe era submissa e o meu pai era autoritário. Ah, então o meu modelo agora de plano de negócio, né? De plano de relacionamento é: eu não quero ser submissa, eu vou trabalhar para não ser submissa porque eu não quero ninguém assumindo autoridade sobre mim, né? E eu vou querer um marido que ele não seja autoritário, que ele seja compreensivo. Então você está sempre utilizando uma referência do seu pai e da sua mãe. E a minha pergunta é: por que você não vai à procura da sua própria referência? Por que você usa uma referência fracassada como referência? Se aquela não te serve, você não tem que utilizar aquela como referência. Vá procurar, então, como é uma outra situação. É eu ser uma pessoa produtiva, é eu estar com uma pessoa que me ame, que me aceite como eu sou, e a partir daí a gente vai conseguir perceber um ao outro e ver um ao outro. O problema é que muitas vezes as pessoas... Eu tive uma senhora, por exemplo, que ela estava há 40 anos casada e eu tive que dizer para ela que ela não estava casada, e ela disse assim: como, Carlos, eu já tenho até netos? Aí eu disse assim: eu vou provar para você que você não está casado e depois eu vou ensinar você a casar e só depois você me volta com aquilo que você veio fazer aqui nessa consulta, que foi ficar fortalecida para poder se separar do seu marido. Eu disse assim: você não está casada, eu não posso te ajudar a se separar. E aí eu fiz ela perceber que realmente ela não estava casada. Ela tinha casado com o ideal de um homem, que o marido dela nunca se encaixou nesse ideal. No primeiro momento ela achou que ele era, no segundo momento ela percebeu que ele não estava sendo aquilo que ela queria, no terceiro momento ela começou a cobrar ele que ele tinha que ser aquilo que ela queria, a partir daí ela reprimiu o prazer e a alegria dela, e isso passaram-se 20 e 30 anos e ela não tinha percebido que no fundo ela nunca tinha se casado com ele porque ele nunca tinha se encaixado no ideal
desde o começo. Deu para entender? Sim, e daria para ela Nossa. aceitar essa configuração aqui- sem a necessidade do divórcio. Exatamente. Então, no fim, ela não se divorciou. Ah, legal, legal. E ela ficou com ele, porque ela... E aí eu disse para ela, agora você vai lá e você pede desculpa para ele. Diz assim, ó, meu amor, eu peço desculpa porque Tava eu tentando realmente fiquei fazer 40 caber no anos lugar. querendo que você fosse uma outra pessoa, né? E no fundo é isso, porque as pessoas ficam tão presas a essa ideia daquilo que elas acham que é o certo, que é o correto, e esta obrigação de que o outro se encaixe nisso, são essas referências que muitas vezes, e são fatalmente as causadoras dos grandes conflitos, que impossibilitam a pessoa de ter as suas realizações, criando aquilo que estamos falando hoje, que é essa autossabotagem. Como é que você sabe que você tem uma autossabotagem? Qualquer experiência repetitiva que você está vivendo. Atraí uma pessoa, fiquei magoado. Atraí outra pessoa, estou magoado. Atraí um outro chefe que sofre assédio moral. Outro chefe que também não me deu reconhecimento. Você está num padrão. Se está num padrão porque está num conflito, é porque tem um trauma. Aí você vai fazer uma linha de tempo e aí você vê que ela já tinha aquilo do pai, e aí foi indo e vai indo. E aquilo serve de referência para ela. Desculpa, acaba servindo de referência para ela e ela fica presa naquilo. Tem pessoas, né, que ficam a vida toda presa num acordo firmado no inconsciente, repetindo esse padrão ao longo da vida inteira e elas realmente não conseguem viver esta vida, porque elas estão presas naquele quarto escuro do seu ser, onde ela não está vendo a luz da sua própria verdade. Isso da autossabotagem dá para a gente pensar em qualquer cenário. O Carlos já deu alguns exemplos aqui, mas é para emagrecer também, por exemplo, né? Quem, de repente, trava essa batalha, isso pode estar dentro da própria pessoa. Depois queria que o Carlos falasse sobre isso. Mas estava falando sobre relacionamento e até relacionamentos de êxito que a gente observa. Teve êxito, obteve sucesso naquela dupla, naquele casal. Copiar uma coisa, de repente, não é o que me cabe, não é o que me serve. Então, e é muito isso, a gente espelha, copia o ideal de casamento, né? E, de repente, não é um padrãozinho, uma caixinha, né? Existem outras possibilidades que, olhando assim, né, com essa visão encabrestada ou com essa visão mais míope, a gente não consegue enxergar, né? Não, porque assim, você mesmo, na relação com você mesmo, você sabe que fatalmente você vai entrar em conflito com você mesmo. Então, é normal que você vai entrar em conflito com uma outra pessoa. Se você mesmo não se suporta um monte de vezes... Que dirá outra pessoa. Imagina outra pessoa, entende? Então, tudo é uma questão de como você vai conseguir lidar com isso de uma forma mais saudável, mais resiliente, mais compreensiva, mais tolerante. Então, para pensar. Se você está vivendo um conflito, é porque você não aceita aquela verdade. Então, você está em conflito com a verdade. Por quê? Porque você não aceita a verdade. Porque você quer que a verdade seja diferente. Então, no mínimo, você é uma pessoa sem noção de saber se relacionar com a verdade. Então, para e pense. Então, observa, que verdade é essa outra que você quer? Essa não é uma verdade, isso é uma ilusão. Então, você está valorizando uma ilusão. Aí, quando eu digo que toda mágoa, toda raiva, todo ódio, nada mais é do que uma ilusão, as pessoas dizem assim, como assim não? Aquela pessoa me fez raiva, aquela pessoa me traiu e eu tô magoado. Então, mas é porque você achou que aquela pessoa ia ser de uma outra forma. Você cria uma ideia de como aquilo seria. Então, ou seja, num primeiro momento, você acha que a pessoa vai corresponder àquilo que você é. E a pessoa não corresponde, aí você se magoa. Aí depois, você ainda espera que a pessoa vá conseguir ser aquilo que você quer, aí você percebe que ela não vai conseguir, você começa a cobrar e começa a tentar fazer com que ela se encaixe naquilo, aí você fica com raiva. Aí quando você percebe que não existe mais forma nenhuma, aí você fica com ódio, porque a pessoa não é aquilo que você queria. Então, ou seja, a mágoa, a raiva e o ódio nada mais é do que uma grande ignorância de uma grande ilusão que você não sabe aceitar a verdade. Legal. Vamos de perguntinha do público, saber o que chega para nós através do WhatsApp? Vamos lá ajudar quem está em casa. Karina, de Mauá, em São Paulo. Boa tarde, gostaria de saber se o mecanismo de autossabotagem está relacionado ao superego. Curto demais o programa. Obrigada, Karina. Obrigada pela companhia e pela audiência. Superego é uma necessidade de autoafirmação.
a pessoa ela é um pouco narcisa, né? Então eu sou o dono da verdade, porque ela precisa disso. Toda pessoa que precisa se idolatrar, toda pessoa que é narcisa, toda pessoa que gosta de mostrar que ela é superior aos outros, é porque ela quer esconder que ela tem um complexo de inferioridade. Tá? Ela precisa de se enaltecer para esconder lá no inconsciente dela o complexo de inferioridade que ela tem, né? Então, ou seja, é a síndrome do novo rico, né? A pessoa é rica, mas ela no inconsciente dela, ela tem memória de escassez e ela é pobre. Então, por mais que ela tenha riqueza na vida, ela vai ter sempre aquela memória da escassez e da pobreza que está lá no inconsciente dela. Então, ou seja, aí ela vai criar esse mecanismo compensatório para mostrar que não, eu não sou nada daquilo. Mas por que você precisa mostrar isso? Quem é que está te pedindo para você mostrar isso? Quem é que está te exigindo que você tem que mostrar que você é melhor do que o outro mesmo? Porque não existe pessoa melhor ou pior do que você. Existe uma pessoa diferente daquilo que você é. Você é que se considera inferior ao outro. Você é que se considera melhor do que o outro ou pior do que o outro. Quem mandou você se comparar com o outro, uma vez que você é incomparável? E às vezes é o outro que compara também. Às vezes também. E aí compara, e aí você leva para o lado pessoal e se sente inferior, Não pronto. leve. Aí é uma parceria, né? Não te serve, deixa pra lá. É a droga e o drogado que eu chamo, né? A opinião da pessoa é sobre ela, nem é sobre você, né? Todo mundo vai ter a sua opinião. E às vezes a opinião do outro não se encaixa com a sua opinião. Tudo bem. Mas tudo certo, tudo bem. É só a opinião do outro. Diz assim, olha, agradeço a sua opinião, embora não corresponda àquilo que eu acho, eu vou pensar, porque de repente até pode fazer sentido. Agora, se você pegar e entrar no mecanismo reativo de fogo e brigar com a outra pessoa, aí é porque você tem uma autossabotagem, porque no teu inconsciente você tem uma necessidade de autoafirmação. Para eu me preparar para dar um recadinho, eu queria que o Carlos falasse sobre como sair desse mecanismo. Então, como é que funciona uma terapia, como é que você faz essa análise. Mas eu já te agradeço porque eu vou caminhar para me preparar para o meu recadinho, mas você fica à vontade, você vai estar com a palavra, você vai poder explicar para a gente, então, como é que sai desse ciclo, como é que abandona isso através... Precisa de um profissional, né? Precisa de um profissional capacitado, porque a gente vai encontrar ali as respostas daquilo que a gente está perguntando e a gente tem que saber o que fazer com essa informação, ou essas informações, né? Vou deixar o Instagram, @CarlosFlorencio_oficial. Carlos Florencio Oficial. E o telefone WhatsApp é 11 98319 9848. Carlos, obrigada por ter vindo. Te deixo com a palavra, então, para falar sobre como quebrar esse ciclo, mudar essa história. Nada na vida é permanente e é infinito. Tudo é mutável e você precisa estar sempre muito flexível, muito tolerante e muito paciente para aprender a criar novas oportunidades para você expandir na sua vida. Então, você veio aqui para ser feliz, para você amar, ser amado e você dar certo. Você resolve a sua autossabotagem toda vez que você percebe o seu nível de valorização pessoal e autoestima que você tem. Eu normalmente crio exercícios próprios para cada pessoa, onde entra-se nesse inconsciente e quebra-se esses espelhos, corta com essas cordas todas que amarram você a essas situações. Procure pensar que tudo aquilo que te gera conflito e que te causa mal-estar é algo que está tentando mostrar para você uma outra forma de você ver a mesma coisa. Lembre-se que na vida nós viemos ser forte, sem esforço. Viemos dominar, sem ser dominador. Controlar, sem ser controlador. Desenvolver autoridade, sem ser autoritário. Espero que você consiga. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta. Nós estamos de volta. Nesse bloco a gente fala sobre os cuidados com a pele acneica. Você sofre com acne? Ou tem um filho, um adolescente, alguém na sua casa? Ou você é mulher, está na fase adulta e está estranhando que voltou a ter acne. Parece que voltou a ser adolescente. Então, nesse bloco, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre pele acneica e sobre esses cuidados, os tratamentos disponíveis hoje, as melhores condutas, o que a gente deve fazer. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Tenho o prazer de receber a médica dermatologista especialista em estética, a doutora Kelly Pico. Doutora, obrigada por ter vindo. Uma alegria te receber aqui.
Muito obrigada, eu que agradeço, Denise. Pele acneica não é fácil. Gera um monte de frustrações. Às vezes a pessoa não mexe, faz tudo direitinho, mas fica com cicatrizes de acne. Não, quem tem a pele marcada por essas cicatrizes tem uma história, e normalmente é uma história traumática, né? Sobre o que aconteceu na vida, na adolescência, ali nesse momento de maior suscetibilidade, sei lá, de acne, né? Queria justamente começar por aí. Então, o que é a acne? Quando é que ela aparece? São razões e fatores hormonais, principalmente? Geralmente, fatores hormonais, porque você tem o quê? O aumento da produção de sebo, de gordura da pele, da glândula sebácea. Que acontece? Você começa a ter esse sebo, eles se proliferam, né, conforme a gente entra na adolescência, com estrógeno, com a testosterona. Então, aumenta bastante essa parte hormonal, né, e aumenta essa produção de sebo. E aí, o que acontece? Ele entope o folículo da pele, piloso, entupindo aquela região, mais tecidos de células mortas. Fica tudo ali, uma massa fechando ali, a pele não respira direito, acumula bactérias e acaba proliferando e explodindo nas lesões, né, nos comedões. Uma idade para isso acontecer e, de repente, na adolescência, se não tem acne até determinada idade, você está livre? Dá para dizer isso, não? Olha, até hoje eu não vi ninguém que ficou livre. O que a gente tem é poucas quantidades, um grau 1, Mas entendeu? todo mundo tem. Todo mundo tem porque é uma mudança, né? Você passa, o seu corpo se transforma, sai da infância para a adolescência para a fase adulta. Então, aquele mudança hormonal é gigante. Então, a pele, ela vai dar sinais, sim. E é com a acne. Pode ser discreta em alguns casos. A gente pega algumas meninas, só um pouquinho de acne na testa, coisa pouquinha. E outras que começam a ter bastante mesmo. Costas, dorso, face, em tudo. Tem uma questão genética? Então, pais e mães? Sim, tem uma questão genética, sim, porque pode prestar atenção, eu acho até interessante que eu já tratei pais e agora trato os filhos, né? Então, e a diferença é que os pais, geralmente eu tratei as cicatrizes, né? Que eu não peguei esses pais na adolescência, mas peguei as cicatrizes para tratar. Aí vieram agora com os filhos, quando começaram a aparecer alguma acne, já vieram para começar antes que realmente fique pior. Essa é a diferença. E dá para evitar esse boom? A gente faz alguns tratamentos tópicos, eu oriento muito na minha clínica a limpeza de pele. Lá na minha clínica, a limpeza de pele, ela é muito natural, quase não é agressiva. Então, é bem, assim, para o adolescente ela é ótima, porque não causa dor. Então, o adolescente adapta bastante com a limpeza de pele. Então, a gente começa com a limpeza de pele e vai acompanhando. Aí, se evoluir para uma grau 3, grau 4, aí vai ter que entrar com medicação. Mas a vantagem é que os pais de antigamente, dos que eu trato as cicatrizes, os pais não levavam logo que vinham, deixavam, né? Por falta de conhecimento mesmo, né? Não tinha tanta preocupação. E agora não, os filhos dessas pessoas que já tiveram muita acne vêm logo cedo no consultório. É para fazer também as melhores escolhas de produtos, né? Porque você vai precisar ter um cuidado maior. Às vezes, pode ser um adolescente ou, enfim, são crianças, né? Que nem lavavam o rosto com um produto adequado para face, né? Que vai vai precisar implantar esses hábitos, né? Promover isso e, de repente, isso já vai aliviar, esse já vai ser um passo importante. Hoje, esses adolescentes estão muito ligados, né? Extremamente, todos antenadíssimos. No YouTube, no TikTok, no Instagram, o tempo todo eles já sabem. Aí vai dos pais. Já chegam até com o produto. De saber o critério, né? Sim. Então, peraí, você não é todo mundo, que a gente sempre ouve isso dos pais, ouviu a vida inteira, fala para os filhos também, você não é todo mundo, então o produto que todo mundo usa pode não ser bom para você também. Exatamente. E por isso que a gente precisa de uma consulta com o dermatologista. Sim, porque a pele, cada um tem um tipo de pele, cada um reage de um jeito. Às vezes o produto está dando mais acne ainda na criança, no adolescente. Então é só questão de orientar, né? Fazer as trocas, né? Eu sempre oriento bastante eles ao uso de ácido, por exemplo. Tem adolescente, se é menino, eu fico um pouco reticente se vou dar ou não ácido. Se é menina, já entro com mais tranquilidade. Então, Pela disciplina? Pela disciplina. Pela disciplina, porque eu sei que vai ter que usar um protetor solar, os meninos vão muito para esportes, né? Nem sempre
passam um protetor antes de ir para uma caminhada, para um parque, ou para uma corrida, ou para o futebol. Legal. Então, Mas tem uma série de ferramentas, então, para lançar mão, mesmo em adolescente, né? Meninos e meninas, dá para lançar mão de muita ferramenta. muito. Antes, assim, o que eu percebo desde 2000 é o boom do Roacutan, que é a isotretinoína oral. Quando ele entrou, realmente mudou a vida de muitas pessoas, né? Tinha muita gente que sofria com acne até a fase adulta. Eu peguei pessoas com 30, 35 anos, homens e mulheres, sofrendo com acne a vida inteira. Então, foi uma maravilha. É o melhor, a isotretinoína foi o melhor tratamento de acne até o momento, na minha opinião. Só que a gente pode acompanhar para não chegar já de cara, porque a gente sabe que tem que ter muita disciplina quando usa a isotretinoína. Vai ter que ter muitos cuidados, né? Então, dá para a gente tentar alguma coisa antes, né? Alguns cuidados, uma higienização, a limpeza de pele uma vez por mês, que eu oriento nas adolescentes. Então, dá para fazer alguma coisa antes de ir para o oral mesmo. Então, né? limpeza de pele uma vez por mês, dá para dizer que é bom para todo mundo? Eu acredito que sim, viu? Uma vez por mês, Uma vez né? por mês. Uma vez por mês, ok, bom para todo mundo. E aí os cuidados em casa que a dermato vai implementar na rotina sempre. Sempre. Mas acne não acomete só adolescente. Não, a gente tem acne, principalmente na mulher adulta, né? A acne da mulher adulta está muito relacionada com o hormônio também, a fase hormonal dela, ou uma síndrome de ovário policístico, ou entrou na menopausa, alguma alteração hormonal essa mulher está tendo. E é curioso, porque às vezes ela escapou da acne mais robusta na adolescência e achou que não ia mais acontecer. A diferença é que não vem aquela face com muitas lesões, não são muitas que vêm, né? O que a gente vê é que são algumas persistentes e inflamatórias. Essa é a diferença, são acnes que ficam ali inflamando o rosto, todo mês vem 2, 3 inflamatórias, que sejam grandes. Então, essa é a diferença, não é igual aquela explosão de várias no rosto, né? Essa é a diferença, mas aí é importante estar entrando com a medicação certa. Primeiro, avaliar a causa sempre e segundo, você já instituir um tratamento adequado, né? Legal. Mas geralmente vai para a isotretinoína, no oral, na adulto. E aí, essa isotretinoína é de tomar? É de tomar, Tem oral. de passar? Tem os derivados retinoides, que são ácido retinóico, vitamina A, né? A isotretinoína é um derivado da vitamina A. E tem o ácido retinóico, tem vários que a gente pode estar adequando para estar passando, aplicando. Mas aí também tem outros ácidos, né? Eu gosto muito do mandélico, acho que é um ácido excelente aí para a pele, deixa a pele bem bonita e cuida bem. Azelaico, outro ácido legal. E o que eu acho muito legal é que a acne do adolescente, eu não sei se já vem acompanhado, principalmente as meninas, com alguma mancha, mas também estaria para tratar junto, né? Mas a acne na mulher adulta, às vezes ela vem completando a série de problemas no rosto, num rosto que já tem mancha, Sim. num rosto que, de repente, já tem outras demandas ali para tratar, mas a dermato não tinha sido procurada ainda. Exatamente, ela vai tentar outros mecanismos, outros produtos por aí, depois que ela vem. Mas tem que já fazer uma ação preventiva das manchas, sim. Eu falei muito da mulher adulta, mas uma coisa interessante que mudou um pouquinho também no cenário são o uso de, por exemplo, de suplementos de quem vai em academia. O homem começou a malhar mais também e aumentar muito a suplementação, né? E alguns suplementos aumentam a produção de gordura e de sebo e acaba dando acne também. Então, quando vem os homens no consultório, eu sempre pergunto, tá indo para academia? Estou. Tá tomando suplemento? Estou. Então, Tipo whey? Whey protein. Né? Um dos fatores que aumenta a produção de sebo é o leite. Leite e derivados. Tá? E alimentos com índice glicêmico alto. Pode aumentar também, né? Então, se você comer muito doce, muito frutas com índice glicêmico alto, que nem o mamão, por exemplo, a uva, pode até aumentar a acne. Então tem a ver sim com a alimentação. Sim, sempre. Não é mito. Não. Mas com certeza pode ser que, se eu comer um chocolate, eu já sei que me dá acne. Ou se eu Pela exagerar gordura. no chocolate. Pode ser que em mim dê mais do que em você, por Sem exemplo. dúvida. Então tem essa diferença Tem essa entre as diferença. pessoas, mas a alimentação está sim relacionada, não é mito, não. Não, não é mito. O chocolate é por causa do leite, chocolate ao leite.
da gordura do leite. Se Agora, for um chocolate meio amargo... aí não vai dar, não, claro. o risco Também é não muito dá para menor. comer tanto, né? Não, que ninguém consegue. Com a maior percentual de cacau, a gente sempre come menos, né? Ao leite que come mais. Agora, doutora, daquilo que a gente pode fazer, pensar no adolescente, tá? Vou pelas faixas etárias aí de quem sofre com... Primeiro, sofre com acne, quer evitar cicatrizes. Não mexer... Tem laser para fazer. Hoje a gente tem uma série de plataformas, nomes, que a configuração dela pode ser diferente. Então, você pode ser uma coisa mais light para um tipo de pele e você consegue na mesma plataforma, no mesmo equipamento, fazer uma coisa mais forte. Dá para já, desde o adolescente, começar a fazer, inclusive, tecnologia? Sim, eu gosto muito de fototerapia, que é bactericida. Os lasers, fototerapias são excelentes. Luz pulsada. São aparelhos que promovem essa tem ação bactericida na pele. Então, vai dar uma melhorada bem interessante nessa pele. É que tem algumas não tem jeito. Aí a gente entra com o isotretinoína oral, né? Mas em alguns casos, eu costumo usar bastante naqueles que estão começando. Aí a gente vai introduzindo, porque às vezes não evolui, às vezes estaciona ali. Então, não vai ter, assim, cicatrizes, nada. Então, vai ser bem tranquilo. Legal, então dá para fazer, mas tem que ter a consciência. Porque eu acho que o mais difícil você falou de acne mais inflamatório. As inflamatórias é muito relacionada com o cutucar, a pessoa fica cutucando. Mas é muito difícil não cutucar. Ai, né? mas eu falo tanto para as crianças, eu falo, não, vamos cutucar nada de cutucar, porque você vai estar com a mão suja, não tem a higienização adequada, com certeza vai inflamar mais e vai aumentar as bactérias locais. Então isso gera um ciclo de repetição. Sim, vai aumentar. Não é só naquela acne, não. Não. Isso gera uma bola de neve para a sua vai flora aumentar, da pele. Exatamente, vai aumentar a chance de cicatrizes e depois, ainda por cima, vai aumentar mais ainda a produção de acne. A gente estava falando só um pouquinho de alimentação. Uma coisa muito interessante que eu gosto muito de associar com meus pacientes, algumas vitaminas, né, que nem você está falando do zinco. É uma vitamina excelente para a proteção da pele, a vitamina. É um suplemento, né? Um mineral excelente para você dar para a pessoa, seja adolescente ou adulto, para ajudar na proteção dessa pele. E uma outra coisa interessante são os probióticos e pré-bióticos. Quando você melhora aquela flora intestinal, também é uma melhora da pele. Então, eu acho bem legal. Eu já associo tudo. E agora, quem vai tomar isotretinoína ou entra com antibiótico também, que você pode entrar com pulso de antibiótico. Perfeito. Tá. É uma opção. Depende do grau da acne, você entra com um tratamento, que pode ser o oral, pode ser o antibiótico ou pode ser o isotretinoína. Aí, dependendo deles, eu sempre entro com alguma coisa probiótica para ajudar naquela flora intestinal. Aí, mesmo porque o antibiótico vai mudar. Então, com essa mudança intestinal também é um ciclo vicioso. Pode ser que piore depois, lá na frente. Deixa eu entender. Existe um critério para usar a isotretinoína, que tem o nome comercial mais famoso aí. Sim. Comecinho dos anos 2000. Foi um boom, Quem uma foi febre. adolescente no início dos anos 2000 ou usou, conhece muita gente que fez uso da isotretinoína oral. E tem cuidados especiais, ele é teratogênico, então as mulheres, as meninas não podem engravidar fazendo uso desse remédio. Tem que cuidar de fígado, né? Então tem que fazer exames periódicos. É seríssimo esse tratamento com a isotretinoína, né? Não é só sair tomando, tem que estar num contato muito próximo com o médico que prescreveu. Pelo que eu entendo desse remédio, ele muda a sua pele para sempre. Queria saber se é mito. um para sempre mito, tá? Tá. Eu já peguei casos de adolescentes que tomaram isotretinoína na época da adolescência. Algumas pessoas entrou na fase adulta lá depois de 20 anos e começou a aparecer acne de novo. Não no mesmo volume, na mesma quantidade, mas surgiu. Aí a gente começa, às vezes, a tratar com um novo pulso do isotretinoína. Acontece, sim. É raro. Perfeito. É muito raro, mas acontece. Perfeito. E esse combo que você pode fazer aí com os antibióticos também são uma outra opção. Mas eles, de repente, são para uma acne de grau menor. Exatamente. Grau 1, grau 2, eu posso entrar com pulso de antibiótico, né? Que dura aí de 30 a 45 dias.
do uso do antibiótico e a gente avalia, né? Fora os tópicos, né? Pode ser que seja o suficiente. Sim, eu particularmente, a minha conduta geralmente é iniciar com antibiótico e ver a resposta da criança ou do adulto. Se for refratário a esse tratamento, aí você pensa no próximo. Exatamente. Ah, legal. Legal. Então, sempre. Eu acho que a isotretinoína, pelos riscos, sempre por último. Eu acho que tem que ter parcimônia, cuidado e bom senso. Legal. Não de cara assim. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela? A participação chega através do nosso WhatsApp. A Patrícia Lima diz, boa tarde, adquiri uma alergia a todos os protetores. Por último, a dermatologista passou um que fala que não irrita os olhos, eu sei qual é. E mesmo assim me deu alergia, onde mora é muito quente, então ela precisa de um protetor. Outra médica falou para eu testar o pó compacto. Será que tem a mesma eficácia dos líquidos? Eu gostei dessa pergunta porque, às vezes, a alergia, e é um gancho que a gente pode puxar dessa pergunta, que a doutora vai responder do protetor solar e das alergias, que o protetor solar é super importante, tem que encontrar um que combine com a nossa pele. Às vezes, a alergia pode parecer, simular acne também, não pode? Pode, porque você pode aumentar a oleosidade da pele. Todo protetor solar, eu sempre indico para os meus pacientes testarem. Né? Eu, particularmente, como eu também não gosto de nada grudando, não gosto de nada transpirando, então eu sempre opto por filtros que tenham toque seco. E eu falo isso para os meus pacientes, vamos tentar já direto, ainda mais que é oleoso, pele oleosa, vamos no toque seco já, né? Mas a parte de entrar com pó compacto é legal, é interessante. Ele tem uma cobertura boa, sim, vai cobrir, vai proteger, porém não vai durar muito. Então, a cada 2 horas tem que estar reaplicando. E o interessante é que existe alguns no mercado que agora eles são como se fosse uma caneta. É um pó em caneta, não sei se você já viu, não vou falar a marca, que aí você gira um pouquinho e tchá, já passa assim, a facilidade incrível. O pó está dentro do dispositivo, dentro da caneta, né? Então, ou você aperta, ou você gira e aí você já passa assim como se fosse super prático. Bom, para reaplicar é unanimidade para as mulheres, né? É ótimo. Não agora, deixa para ser brilho. a primeira passada é que eu não A primeira sei. passada, o ideal sempre é mesmo o creme ou o fluido, o líquido, né? Esses aí geralmente é para depois. Mas no caso dela, que ela tem essa alergia constante, eu aconselho ela a estar experimentando. Achei legal e aproveitar o gancho do protetor solar, que a gente deve encontrar um. Tem alguns em bastão agora. Eu gosto muito de bastão. Mas o que eu acho curioso é que é super prático também, vai muito bem. Para criança é fantástico os de bastão, porque eles, né, não é pegajoso, não vai escorrer, você vai passar no local ali que você quer a cobertura, né, no rosto todo. Mas o que eu achei muito legal, eu não li o artigo inteiro, eu li uma parte dele, então pode ser que a informação esteja deturpada, mas eu vi algumas dermatologistas repercutindo sobre isso, é que para o bastão ter a eficácia que ele promete, a gente precisa fazer 4 idas e voltas, ou 2 idas e voltas, completando as 4. Então, você tem que passar uma quantidade, assim, não é só passar uma vez. Não, passa um pouco mais. É ida e volta, ida e volta. Então, a gente precisa completar esse processo. Eu achei isso curioso, porque às vezes a gente acha, eu vou usar esse daqui, né? E precisa saber a quantidade, porque no líquido a gente já sabe a quantidade, né? Sim, em torno de uma colherzinha de café cheia, para você passar no rosto inteiro. Agora, nesse do bastão, quando é com cor, aí não tem essa necessidade de ir e voltar várias vezes. Legal, perfeito. Basta já uma vez. É dupla proteção dupla já, proteção. né? E aí, Legal. se você for 2 vezes, eu acho até que vai ficar um pouco mais oleosa a pele depois. Tá, muito aí legal. não vai ser tão interessante. Muito legal, mas eu acho legal que isso também esteja repercutindo, porque no pó compacto é difícil de você dosar e saber da quantidade. Sim. Né? No stick, o bastão também, da mesma forma. O pó compacto né? Então, tá muito interessante para quem faz a maquiagem. Maquiagem, é fantástico. Durante o dia vai lá, É pá. fantástico. É fantástico. Eu acho muito bom. interessante também. Muito bom. Tem mais uma perguntinha? Vamos ver. 2 minutinhos e uma pergunta para responder. Do Denis, aqui de São Paulo. Tenho muitas marcas de acne, doutora. É aconselhável o tratamento de microagulhamento ou fenol? Obrigada, Denis. Então, é muito interessante. Eu gosto muito de tratar a cicatriz de acne. A cicatriz de acne você tem vários tipos. Tem as retráteis, tem as mais profundas. Então, Denis, de repente, você tem que ser avaliado para ver qual é o melhor tratamento, tá?
Porque algumas têm algumas depressões muito grandes que mesmo você passando um fenol, a depressão vai permanecer ali. Então, às vezes, a gente injeta até um ácido hialurônico por baixo para deixar um pouco igual a pele. Então, por isso que o tratamento de acne é muito legal, porque você tem que estabelecer e examinar, tá? Eu acho o microagulhamento não tão interessante, só se for muito superficial. Geralmente, eu gosto de associar mesmo, para valer, um CO2 fracionado e um fenol. Aí a resposta é incrível. Muito legal, ou seja, tem opção de tratamento, tem várias possibilidades, mas você precisa de um dermatologista para confiar, chamar de seu, e aí Exato. traçar esse tratamento, né? Vocês vão Exato. combinar em que momento isso vai ser feito, né? Com que Sim. frequência isso vai ser feito, e aí o resultado vai vindo e a rota vai sendo modificada. A gente ainda trata bastante cicatriz de acne, mas no futuro não vamos mais isso, tratar. Porque isso. todos os nossos adolescentes, as pessoas hoje em dia, já se tratam antes, né? Está muito Vocês vão interessante o tratar cenário. vocês vão tratar outras questões que Sim. vão depender menos das nossas atitudes, né, Mas para eu mudar. vou deixar uma dica bem Por interessante, que eu gosto para quem tem pele oleosa, sempre que for passar ou uma maquiagem ou filtro solar, passa um adstringente antes. Perfeito. Dá uma limpadinha com a adstringente, ele vai tirar aquela primeira camada de óleo, aí você pode passar que não vai produzir tanto sebo durante o dia. Boa dica. Vou deixar o Instagram da doutora, @doutora Kelly Pico, DRA Kelly Pico. Tem também o Instagram da clínica, que é @clínica doutora Kelly Pico. E o telefone WhatsApp, que é 11 98943 3375. Doutora Kelly, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Vamos aí combater a acne, porque realmente trabalha muito a autoestima, mexe demais com os nossos filhos, com os adolescentes e com os adultos também. É muito importante, não é brincadeira a acne, não. Volte sempre, viu? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você que escolheu ficar coladinho aqui conosco hoje. Fique com Deus, até amanhã. Tchau.